Hoje é terça-feira, 26 de agosto, e daqui 2 dias, no caso dia 28 de agosto, eu vou fazer 22 anos. Então, eu tava pensando esses dias, tava tomando banho pensando, por que eu não faço um vídeo sobre 22 coisas que eu aprendi até os meus 22 anos? E também que eu gostaria de ter ouvido até um pouco mais cedo, enquanto eu tava me tornando adulta, quando eu completei 18 anos. E eu acho que isso pode ajudar algumas pessoas. E é isto. Primeiro de tudo, a vida ela não é uma corrida. Você não precisa ter tudo resolvido da sua vida inteira no início da sua vida adulta. Eu sei que isso é uma das coisas que a gente vê muito na internet. Muitas pessoas bem-sucedidas com 19, 20 anos, que já têm a vida inteira feita. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Isso não acontece, entende? Essas pessoas são a exceção da exceção. Então você não precisa se preocupar em ter a sua vida inteiramente feita aos 20, 21 anos de idade. Porque isso é irreal, entende? A maioria das pessoas leva anos da vida adulta pra completar a etapa de ter uma estabilidade financeira, de ter um trabalho que você gosta, um trabalho estável, de ter uma casa própria, um apartamento próprio, suas coisinhas. Isso demora, gente. Não é todo mundo que consegue isso de primeira e tá tudo certo, entende? Você tem que levar o seu tempo e também não se desesperar quando você perceber que já virou adulto e sua vida não tá exatamente da forma que você queria. Mas uma coisa que me conforta muito é aquela música Viena, do Billy Joel, que ele fala sobre exatamente essa sensação de você ser muito jovem, não ter tempo para nada, mas ao mesmo tempo você é jovem, você tem tempo para tudo, mas você se sente desesperado porque você não é produtivo o suficiente na sua cabeça, porque as pessoas gostam de colocar isso na nossa cabeça, que a gente nunca é produtivo o suficiente. Se vocês nunca ouviram a música, eu vou cantar um pedacinho, que é a parte que eu mais gosto da música, inclusive. Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although we're so romantic on a borderline tonight. Então é isso, você não pode ser tudo que você quer antes do tempo certo. Relaxa. Segunda coisa, saúde mental e saúde física andam juntas. Você precisa cuidar das duas igualmente. Não adianta você cuidar 100% da sua saúde mental e negligenciar a sua saúde física, porque isso vai te fazer um adulto fisicamente incapaz de fazer certas coisas. Você vai ficar cansado muito rápido, você vai ter fadiga, você não vai se sentir disposto para fazer o que a vida te oferece para fazer. E o contrário também não é bom. Não adianta você cuidar 100% da sua saúde física, indo pra academia, comendo direito, mas você negligencia a sua saúde mental, que é muito importante. Então essas duas coisas, elas caminham lado a lado. Você precisa cuidar em equilíbrio das duas coisas para ter um corpo e uma mente saudáveis. Terapia não é coisa de gente incapaz, terapia não é coisa de gente maluca, terapia é coisa de gente inteligente. Quanto mais você se submete a esse processo de se conhecer como pessoa, conhecer a sua mente, mais inteligente você vai ser. E bebam água, comam direito e tomem suas vitaminas. Número 3. Você precisa ter hobbies que não sejam uma coisa pra você monetizar, entende? Porque a pressão de você fazer uma coisa pra você vender é uma coisa. E o prazer de você fazer uma coisa porque você gosta é outra coisa completamente diferente. Eu particularmente gosto muito de desenhar. Eu já fiz commissions, no caso são quando você vende seus desenhos para outras pessoas que precisam de alguma coisa específica. Você desenha pra pessoa, ela aprova e você vende esse desenho pra ela, um serviço. Já fiz isso por muito tempo. É uma coisa muito legal pra mim, porque eu me divirto fazendo. Mas eu também gosto muito de desenhar por prazer, simplesmente por desenhar, entende? Então, se você tem um hobby, você não precisa necessariamente monetizar tudo que você faz, entende? Nem tudo é sobre dinheiro. Então, você precisa fazer coisas só por se sentir bem, entende? Sei lá, se você gosta de pintar telas, se você gosta de fazer crochê, se você gosta de, sei lá, se maquiar. Tenha hobbies. É uma coisa muito importante para construir personalidade e passar o seu tempo de forma saudável também. Número 4, aprenda a cozinhar pelo menos 5 pratos bons, que você realmente é bom fazendo, porque isso te dá independência, certo? Além de cozinhar, você precisa também aprender a limpar as coisas de forma correta, né? Porque a vida adulta às vezes exige que a gente cuide do ambiente que a gente tá de uma forma bem feita. Nem todo mundo sabe fazer isso. Então, a parte de você cozinhar 5 pratos que você
é muito bom fazendo é pra você ter independência nessa questão de não depender de ninguém pra estar cozinhando pra você. Você consegue se manter sozinho, entende? E a parte de limpar bem os ambientes que você tá inserido é justamente pra você não estar inserido num ambiente sujo. Porque isso faz mal tanto pra sua saúde física quanto pra sua saúde mental também. Isso prejudica bastante. Então você precisa aprender a varrer a casa direito, você precisa aprender a lavar a louça direito, entende? Não que, por exemplo, eu tenho consciência de que algumas pessoas não precisam fazer isso no dia a dia. Mas eventualmente você vai estar inserido em situações sociais que isso talvez seja necessário. Você pode passar vergonha por não saber fazer. Então eu recomendo seriamente que você, além de aprender a cozinhar, aprenda a limpar as coisas muito bem. Número 5. Seus amigos, eles vão mudar durante os anos. Isso é irrefutável. Todo mundo passa por isso. Geralmente, a gente sempre tem amigos que são amigos mais próximos, que permanecem com a gente durante muitos e muitos e muitos anos. Não quer dizer que eles vão ficar a vida toda, certo? E a gente tem um ciclo que ele é mais flexível, que ele vai mudar com o passar dos anos, entende? E às vezes não é culpa de ninguém. Às vezes as pessoas só percebem que se tornaram pessoas diferentes, que não têm mais muitas coisas em comum e se afastam. O importante é que você aprenda com as pessoas que passam pela sua vida e também aprenda com as pessoas que fiquem na sua vida, porque essas pessoas você deveria valorizar bastante, porque quase ninguém fica, na verdade. Então é isso, permita que as pessoas partam da sua vida e valorize quem fica. Número 6. Tire tempo para se divertir. Nem todas as viagens que você vai fazer precisam ser viagens longas. Se você mora, por exemplo, a 2 horas da praia, você pode muito bem acordar com o seu grupo de amigos às 6 da manhã e ir até a praia para passar o dia lá se divertindo e voltar durante a tarde pra noite. E vai ser um dia muito legal, porque você vai justamente tirar pro seu lazer, tirar pra espairecer um pouco a mente e cuidar também diretamente da sua saúde mental, porque isso é muito importante. Você pode também ir a parques, alimentar os patos, alimentar os macaquinhos que ficam nas árvores, fazer um piquenique, esse tipo de coisa que te desconecta da sua rotina habitual, às vezes é muito importante. Então não esqueça de tirar um tempo para se divertir. Número 7. Economize o seu dinheiro. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente está muito condicionado a sempre que a gente tem dinheiro sair comprando tudo desenfreadamente. Inclusive isso é um tema de vídeo que eu quero trazer aqui pro canal algum dia. Mas economizar é uma coisa que as pessoas não falam muito sobre nas escolas, por exemplo. Eu, particularmente, acho que deveria existir uma matéria obrigatória na grade curricular das escolas, justamente para ensinar os alunos como administrar o próprio dinheiro. E você precisa ter uma reserva para caso emergências aconteçam, entende? Porque eventualmente vão acontecer emergências na sua vida. E se você não tiver dinheiro? E se você não tiver a quem recorrer? Como é que você vai se virar, entende? Então economizar é uma coisa muito importante. Inclusive, eu tenho que colocar isso mais em prática. Número 8, estude e leia livros. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Quanto mais você obtém conhecimento, como eu já falei no outro vídeo, menos manipulável você é. Então, além de você obter inteligência, né? Você vai ter mais conhecimento sobre todos os tipos de assuntos diferentes que você quiser. Não só academicamente, como também a partir de livros você obtém muita bagagem cultural e você também entende perspectivas que você às vezes nem tinha parado pra pensar sobre, entende? Pode ser um livro de fantasia, pode ser um livro de biografia. Todos os livros que você for ler vão ser válidos, tá? Não existe um livro que não seja válido de você ler. Você pode tirar uma lição de qualquer livro que você possa ler. Mas também conhecimento acadêmico é muito importante. Se você está, por exemplo, na escola, aproveite esse tempo para realmente absorver tudo aquilo que você tá vendo, porque as pessoas hoje em dia têm o costume de falar que conhecimento de escola e de faculdade não serve pra nada, mas serve pra muita coisa, e isso eu aprendi com o passar do tempo. Número 9, seu corpo ele vai mudar, não importa o que você queira, entende? Seu corpo não vai ser o mesmo de quando você tinha 15 anos, assim como também não vai ser o mesmo quando você tiver 45, entende? Então, eu acho um pouco complicado a gente tentar empurrar as pessoas goela abaixo de que elas deveriam amar os próprios corpos, como eles são e etc. Mas eu acho que o mínimo que a gente deveria fazer é cuidar do nosso corpo como se fosse uma terceira pessoa que a gente ama muito, entende? Se você ama uma pessoa, o esperado é que você não critique o corpo dessa pessoa, entende? Porque ela não tem culpa de ser daquele jeito. Então, você tem que se tratar dessa mesma forma. Não precisa se forçar a amar coisas que você realmente não gosta, mas pelo menos
Aceitar que é o seu corpo, que ele é feito para facilitar a sua rotina. E é isso, é a sua própria máquina biológica. E muito raramente os corpos não vão ter defeitos, entende? Eu particularmente tenho uma cicatriz desse tamanho na minha barriga de quando eu tive apendicite. Eu tive que fazer a cirurgia às pressas pro meu apêndice não estrangular e a minha cicatrização não foi muito boa. Eu tenho um problema com cicatrização no geral. E aí a minha cicatriz não é muito bonita, visualmente assim, mas eu aprendi a conviver com ela, entende? Ela tá ali e é isso aí. Mas também se eu tiver a oportunidade de melhorar a aparência dela daqui a um tempo, eu vou me permitir fazer isso, entende? Se você, por exemplo, não gosta do seu nariz, você pode aprender a conviver com ele sem destilar ódio pro seu rosto o tempo inteiro. Mas se você tiver a oportunidade de mudar e você quiser mudar, tá tudo certo, entende? Número 10. Diga não e imponha os seus limites às pessoas. Eu confesso que isso é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a fazer, porque particularmente pra mim é muito difícil pôr isso em prática diante da bagagem que eu tive na minha infância, entende? Mas é uma coisa muito importante. Você precisa impor seus limites para as pessoas. Você precisa dizer quando você não quer que alguma coisa aconteça. Porque é sobre você, entende? É sobre o seu corpo. É sobre o que você se sente confortável ou não fazendo. As situações que você se sente ou não confortável estando inserido, entende? Então você precisa aprender a dizer não. E precisa aprender a colocar as pessoas no lugar delas quando se é necessário, tá? E isso não é ser rude. Isso é cuidar de si mesmo. Número 11. O seu trabalho ele não deve ser a sua vida. Eu já convivi com várias pessoas que eram completamente obcecadas por trabalho. E se elas não estavam produzindo, se elas não estavam trabalhando, elas se sentiam completamente inúteis. E não é sobre isso, entende? Seu trabalho, ele deve ser uma parte da sua rotina. De preferência um trabalho que você goste. Nem sempre a gente começa com um trabalho que a gente goste. Mas o ideal é que durante a sua vida você vá se encaminhando pra trabalhar com uma coisa que você goste. Porque não é justo com você mesmo, não é justo com quem você é, trabalhar numa coisa que você não gosta durante toda a sua vida. Então você tem que pelo menos sentir algum tipo de afeto pela área que você trabalha. Mas, como eu tava dizendo, eu já convivi com pessoas que eram produtores compulsivos. E se a pessoa não tá trabalhando, ela se sente insuficiente, ela se sente muito triste. E não é sobre isso. Assim como também o contrário não é bom, entende? Quando você vai pro trabalho e você, por exemplo, tá tão cansado a ponto de ter um burnout. Isso é extremamente nocivo pra sua cabeça, mas o contrário, que é você produzir demais e focar totalmente no trabalho, também é nocivo pra sua cabeça. Então você precisa encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. Número 12. Aprenda a apreciar a própria companhia. Ficar sozinho não é algo ruim. O ideal é que você goste de estar com você mesmo. E isso geralmente só vem com um bom conhecimento pessoal, entende? Isso leva um pouco de tempo pra você gostar de ficar sozinho, pra você gostar de quem você é, pra você gostar de passar tempo com você mesmo, fazendo as suas coisinhas. Isso não é uma coisa ruim. Assim como você precisa também passar tempo com seus amigos, você precisa passar um tempo sozinho pra só espairecer e se entender como indivíduo também na sua vida. Número 13. Tente não se prender demais ao julgamento das pessoas. Porque todo mundo vai ter alguma coisa de ruim pra falar de você. É sempre assim. Isso é meio inevitável, na verdade. E se você for parar pra tentar colocar todos os julgamentos dessas pessoas em prática na sua vida, pra você tentar melhorar pra todo mundo, você vai acabar enlouquecendo, entende? Isso é um problema que eu mesma enfrento bastante. Eu já experienciei o fato de que algumas pessoas não gostavam de mim só por não gostar. Ou então algum traço meu da minha personalidade incomodava elas. E eu, por muito tempo, achei que o problema fosse comigo, entende? Mas não é. As pessoas têm direito de não gostar de você, por qualquer que seja o motivo delas. Contanto que elas não façam da sua vida um inferno, né? Que elas guardem a opinião delas pra elas e só não tenham contato contigo. Número 14. Faça check-ups médicos pelo menos uma vez no ano. Isso é muito importante porque pode te ajudar a detectar problemas que você às vezes nem sabia que você tava, certo? Então às vezes um exame de sangue pode salvar a sua vida e você nem sabia disso. Número 15. Aprenda a pedir ajuda. Você não precisa passar por todas as etapas da sua vida sozinho. E eu também não digo só nessa questão psicológica, entende? Eu digo na questão física mesmo. Às vezes você precisa de ajuda pra fazer alguma coisa e o seu ego não deixa você pedir, porque você acha que pedir ajuda é coisa de gente fraca. E não é.
pedir ajuda é coisa de gente inteligente. Número 16. Crescer não significa abandonar a sua versão mais jovem, a sua versão criança. Isso só quer dizer que você vai incrementar ela na sua versão adulta, entende? Não são coisas separadas, são coisas que andam juntos. Isso quer dizer que você não precisa abandonar os gostos que você tinha quando você era criança, só porque algumas pessoas vão te chamar de infantil, entende? Isso diz respeito somente a elas, e se a coisa que você tá fazendo te faz bem, tá tudo certo. Eu particularmente assisto muitos desenhos de quando eu era criança ainda, agora que eu sou adulta. E o principal de tudo, eu continuo colecionando o meu brinquedo favorito de quando eu era criança, que são esses bichinhos aqui. Eles se chamam Little Let's Pet Shop. Eles ficaram muito famosos nos anos 2007 a 2014. Recentemente eles voltaram à moda porque uma nova empresa de brinquedos está refazendo eles. Esses que eu tenho são da época de 2005, 2006, 2007. E eles são muito importantes pra mim. Eles são um traço muito importante da minha personalidade e eu não deixaria de colecionar eles por nada, entende? Ó, são bichinhos muito fofinhos. Geralmente são cachorrinhos, gatinhos, mas também tem vários outros tipos de bichinhos. Tem elefante, tem lontra, tudo que você imaginar tem. Inclusive, se você ainda tem a sua coleção de Little Let's Pet Shop quando você era criança e você não se importa em se desfazer dela, eu tenho muito interesse em comprar a sua coleção, tá? Você pode falar comigo no meu Instagram, eu vou estar deixando aqui na descrição. E eu gosto muito de comprar as coleções antigas das pessoas, principalmente porque elas têm bagagem de quando as pessoas eram crianças. Se vocês quiserem, qualquer dia desse eu posso mostrar a minha coleção em um vídeo, tá? Ela é muito maior do que isso que eu mostrei agora. Número 17. Saiba escutar tanto quanto você gosta de falar. Isso é muito importante, porque às vezes a gente não se sente ouvido pelas pessoas. A gente só sente que a gente fala e ninguém presta atenção. Mas às vezes as pessoas também podem sentir isso vindo da gente. E é muito chato, entende? Você às vezes precisar de uma reciprocidade pra manter um contato com alguém e você sentir que essa pessoa não tá te ouvindo. Então ouça as pessoas como você gostaria de ser ouvido. Ouça com atenção. Às vezes nem tudo que as pessoas te falam precisa de um comentário. Às vezes as pessoas só esperam que você escute mesmo. Porque só o ato de você escutar o que a pessoa tá falando, o que a pessoa tá desabafando contigo, já é importante pra ela e já é o suficiente. Número 18. Valorize a sua base. Independente de ser sua família, de ser irmão, de ser amigo, de ser primo, independente de ser professor, valorize as pessoas que estão ali contigo para o que você precisar. E também esteja lá para elas quando elas precisarem. Porque essa troca é muito necessária durante a vida adulta. É também sobre aquela questão de pedir ajuda que eu falei umas dicas atrás. Número 19. Não se compare com as conquistas alheias. Essa é bem difícil, porque a gente tá sempre condicionado a querer o que os outros têm de bom, né? Mas isso só vai te fazer mal, só vai fazer mal pra sua cabeça. Então, tente focar em quem você é, as coisas que você gosta, e as suas conquistas vão vir no tempo certo. Se você se esforça pra elas, as suas conquistas vão vir naturalmente. Não precisa desejar o que é do outro. Número 20. Trate as pessoas com o respeito que você gostaria de receber de todo mundo. Não tem muito o que elaborar sobre essa, é só que quanto mais você trata as pessoas com respeito, a tendência é que as pessoas te respeitem de volta. E se a pessoa acaba te tratando mal, você simplesmente deixa de falar com ela respeitosamente, porque você é melhor do que isso. Número 21. Nos dias difíceis, tente cuidar de você como se você estivesse cuidando da sua criança interior. Se imagine com, por exemplo, 5 anos de idade passando pelo que você está passando agora. Como é que você cuidaria dessa criança, entende? Então tente se tratar com amor, tente se tratar com o carinho que você trataria a sua versão antiga, que estaria assustada da mesma forma que você estaria agora, entende? Se alimente como você tentaria alimentar essa criança, tome banho como você daria banho nessa criança, tenha seu momento de lazer como você proporcionaria para essa criança. Isso ajuda a tornar o autocuidado uma coisa um pouco mais fácil e um pouco mais amorosa consigo mesmo também. Número 22, e o mais importante pra mim, é aprender a se perdoar por erros antigos. É uma coisa que eu ainda tô tentando colocar em prática na minha vida, porque pra mim, perdoar a si próprio é mais difícil do que perdoar outras pessoas. Mas sempre tente lembrar que a sua versão antiga que cometeu o erro
não tinha o conhecimento que a sua versão atual tem. Então não dá pra gente julgar muito uma pessoa por um erro que ela comete quando ela não tinha o conhecimento necessário pra não cometer aquele erro, por mais que seja difícil. Então tente aplicar isso pra você mesmo. Quem você é hoje não é quem você era no passado. As pessoas evoluem, as pessoas adquirem conhecimento, as pessoas entendem mais o que é certo e o que é errado. E é isso, tente se tratar com carinho e se perdoar o máximo que você puder. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que os conselhos que eu dei sejam conselhos válidos pra quem tá ouvindo, que quem tá me escutando tente colocar esses conselhos em prática, porque são conselhos que são particularmente importantes pra mim e eu espero que seja também importante pra outras pessoas. E é isso, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no meu canal. Se você gostou de mim, do meu jeito, me segue nas minhas redes sociais, que no caso é o meu TikTok e o meu Instagram, são as únicas que eu utilizo. E é isso. Muito obrigada por assistir até o final se você ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchauzinho.